Por que você acha que o Churchill tem essa fama de ser um grande herói, um dos maiores estadistas que o mundo já conheceu? Eu tenho a impressão que isso se deve a dois motivos. Um deles, mais conhecido, a história é contada pelos vencedores. Quase sempre, nem sempre. Há alguns temas em que a história é contada predominantemente pelos vencidos. Guerra do Paraguai é um exemplo, né? Guerra do Paraguai, que só recentemente começou a ser contestada na sua versão marxista, né? Vamos lembrar, durante muito tempo predominou uma versão marxista e coitadista da Guerra do Paraguai, e só recentemente, com o lançamento do livro do professor Francisco Doratioto, de 20 anos para cá... Maldita Guerra. Isso, Maldita Guerra, é que esse mito foi posto abaixo. Então você tem sim algumas ocasiões em que a história é contada pelos vencidos. Mas no caso da Segunda Guerra Mundial, a história foi contada pelos vencedores. E há também o obstáculo do idioma, né? As informações que chegam a respeito do Churchill ao nosso país, traduzidas, são informações quebradas, parciais, que focalizam, sobretudo, a sua oposição ao Terceiro Reich na Segunda Guerra Mundial. Então, obviamente, ele vai ficar bonito na foto. E, por comparação, ele acaba ficando um pouquinho mais bonito. Acaba ficando bem na foto. Acaba ficando um pouquinho mais bonito na foto, né? Por comparação ao Terceiro Reich. Há um terceiro motivo, né? Isso envolve mais especificamente o público católico. E os católicos, principalmente essa nossa geração que cresceu após o Concílio Vaticano II, os católicos não têm mais aquele referencial dos grandes estadistas que a Igreja aprovou e aplaudiu, como Filipe II, como Dona Maria I, Dom Miguel, Gabriel Garcia Moreno, Franco Salazar, Rafael Carrera Túrcios. Então, esses exemplos não são muito conhecidos ou muito estudados pelo público católico, de forma que muitos de nós, né, muitos jovens, acabam pegando emprestado esse figurino do conservadorismo anglo-saxão. Ou seja, quando você não conhece o ótimo, você aceita mais ou menos. Ou seja, quando você não... O Brasil está muito americanizado, né? Muito influenciado pela cultura anglo-saxã. Exato. Infelizmente, né? Exato. Quando você se distancia das suas raízes, que no nosso caso são raízes católicas ibéricas, graças a Deus, você acaba aceitando o mais ou menos. O que está na moda, né? Ou aquilo que é predominante desde da consolidação da ordem liberal. Como é que o Churchill é visto hoje em dia na Inglaterra? Você chegou a pesquisar? Porque parece que está tendo um revisionismo histórico em relação ao Churchill, né? Sim, está havendo. Não sei se esse revisionismo é o mais apropriado, né? Que é um revisionismo que parte muito da esquerda. Que não é a flor que se cheire, né? É o sujo falando, um pouco, né? É o sujo falando mal lavado, né? E, por exemplo, alguns anos atrás, os esquerdistas ingleses vandalizaram uma estátua de Winston Churchill, sob a alegação de que ele seria... Tudo bem, ele era racista mesmo, né? Mas quem que é esse pessoal também para... Tem moral para falar, né? Então, ultimamente tem havido um certo revisionismo em relação à figura do Churchill. Só não sei se esse revisionismo vem da origem mais apropriada, da origem mais recomendável e pelo viés, né? O ideal seria fazer uma revisão pelo viés tradicional católico, aí sim, né? Seria uma revisão correta, né? Mas esse revisionismo de esquerda que vem pipocando de uns anos para cá, sinceramente, não sei o que eles querem colocar no lugar, se é algo melhor ou algo pior. Muito bom. Temos perguntas? Temos perguntas aqui, professor. Vamos abrir aqui. E para você que quer aprender sobre a Revolução Francesa, acabamos de lançar o combo Revolução do Mundo Moderno, que conta com os seguintes livros. O primeiro é esse aqui, do Daniel Mornay, né? Os Intelectuais da Revolução Francesa. Então, nele, o autor aborda sobre as ideias, né, iluministas que foram uma das principais causas da Revolução Francesa. Então ele vai abordar sobre o pensamento de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot,
né, do enciclopedismo, do Rousseau, etc. Né? Comenta até sobre a Revolução Americana, né, sobre a independência americana, que influenciou, né, a Revolução Francesa. Então, um livro muito completo, um livro muito citado, né, por quem estuda a fundo aí o assunto. Né? Então, um livro imprescindível para se entender o 1789. O outro livro, né, Revolução Sanguinária, do Madelin. Esse livro aqui, ele já vai analisar, né, o período revolucionário de 1789 a 1799. Então ele vai abordar desde o ambiente da França, né, as vésperas do início da Revolução, até o 18 de Brumário, né, de Napoleão. E esse autor aí é um dos maiores especialistas franceses sobre justamente a Revolução Francesa e Napoleão. Então nós estamos diante de um livro que acho que no mercado brasileiro é o melhor livro sobre a Revolução Francesa. Ele é extremamente completo, minucioso, como era o estilo da época, né? O índice é muito bem detalhado, então facilita o acesso do aluno, do aprendiz, do leitor aos temas que ele queira ver com maior profundidade, né? Então é um livro que eu acho que é o melhor que está disponível à venda no Brasil. Um livro muito completo, né? Um tijolão de 600 páginas que vale muito a pena ler. E se você adquirir esse nosso combo, você vai ganhar um curso completo sobre a história da França como bônus especial. Então não perca essa oportunidade. E o preço é apenas R$ 169,00 ou 12 vezes de R$ 16,90 para ganhar esses 2 tijolos, vamos dizer assim, porque são livros extremamente robustos e completos. E ainda mais o curso de História da França, simplesmente imperdível. Por esse preço não existe no mercado, por esse preço, livros dessa qualidade. Isso aí não tem, a pessoa pode pagar mais barato, mas são aqueles livros de divulgação, só falam generalidade. Um problema muito dos livros de divulgação no Brasil é que eles só falam generalidade, só mostram o óbvio, fala coisa que todo mundo já sabe, né? Agora, livros profundos como esse, que avançam muito além do nível verniz do nosso mercado editorial, você não se encontra por esse preço, mas de jeito nenhum. Então não perca essa oportunidade e adquira logo o combo. Gabriel de Paula, em síntese, quais são os piores erros de Churchill? Eu tenho que refazer a pergunta? Tá no ar a pergunta? Tá no ar. Então em síntese, quais os piores erros de Churchill? Os piores erros de Churchill, e na minha visão, obviamente que eu vou julgá-lo pela ótica católica tradicional, e os piores erros dele foram massacrar a população irlandesa durante a Guerra de Independência, entregar a Polônia, a maior nação católica da Europa, né, oriental, ao tacão soviético, e hostilizar o Brasil, que era uma nação neutra na época, estava obedecendo às normas internacionais. Vamos lembrar, o magistério da Igreja condena esse tipo de procedimento contra nações neutras. Eu recomendo aos católicos que leiam as alocuções de Pio XII, feitas durante a Segunda Guerra Mundial. A alocução Nel Alba, de 24 de dezembro de 1940, e a alocução In Questo Giorno, de 24 de dezembro de 1941. Pio XII, nessas alocuções, condenou expressamente esse tipo de procedimento de nações mais fortes contra nações mais fracas, principalmente se foram nações neutras. O Pedro Igor Fontinelli mandou um superchat aqui, R$2. Como lidar com parentes maçons e protestantes? Vixe, pergunta espinhosa, hein? É uma pergunta espinhosa. Bem, eu vou falar um pouco da minha experiência própria. Eu sempre me esforcei bastante, com sucesso, felizmente, para manter a maçonaria e o protestantismo longe da minha família. E eu vou falar um pouco, né? Meu pai, né, que hoje está aposentado, ele tinha muitos pacientes protestantes, né? Que ele é médico, trabalhou no SUS, né, e na periferia ali, né? Do Rio de Janeiro? Isso, em São José dos Campos, né? No Rio de Janeiro também trabalhou, e depois que a gente mudou para São Paulo, foi para São José dos Campos, mas ele tinha muitos pacientes
protestantes, né, neopentecostais, né, que vivem nesses bairros mais pobres. Então, sempre que eu pegava algum panfleto que ele havia recebido, eu jogava no lixo, né, para ele não se interessar por aquilo, né. Ele é católico, graças a Deus, né, não tão duro quanto eu, né, mas eu sempre que encontrava esse tipo de panfleto protestante na mesa dos meus familiares, eu já sabia que alguém havia entregado e tratava de rasgar. Não só jogava no lixo, rasgava para ninguém... Mas quando é que você se tornou assim, entre aspas, cabeça dura, assim? Foi em 2016, 2017, quando eu comecei a ler os textos do professor Orlando Fedeli. Até então, eu era católico conciliar, ia na missa nova. Católico de IBGE ou não? Não chegava a ser de IBGE, não, mas ia na missa nova, não conhecia nada a respeito, ou pouco a respeito, eu só sabia que a doutrina da igreja condenava o aborto e o comunismo. E como é que você chegou ao site Monfort? Pesquisando, né? Eu comecei a olhar, né? Que eu percebia que as explicações que me davam para a crise na igreja não eram satisfatórias, não me ajudavam a compreender completamente a charada do Concílio Vaticano II. Então, quando eu perguntava para alguém mais sabido qual é o problema do Concílio Vaticano II, eles diziam, porque não condenou o comunismo. E aí eu falei, será que foi só por causa disso? Não que isso não seja grave, né? Mas deve ter algum motivo. E por que é tão diferente? Por que mudou a missa? Por que eu tenho a impressão de que os papas pós-conciliares são muito diferentes dos anteriores? Então eu resolvi me aprofundar, fazer a minha investigação e me deparei com o site da Monfort e fui devorando literalmente os textos do professor Orlando Fedeli, e aí tudo se clarificou, porque o professor Orlando Fedeli não tocava só na questão do comunismo, ele explicava a questão do ecumenismo, da liberdade religiosa, e as falhas doutrinais, né, as lacunas ou até mesmo falhas dos documentos magisteriais posteriores ao concílio, e aí tudo começou a se clarificar. Foi a partir daí que eu comecei a frequentar a missa tridentina ali em Santos, né? Eu já morava em Santos nessa época, e depois passei a frequentar a fraternidade. Em Santos como é que tá agora? Tem missa? Santos tem missa tridentina do padre Ricardo Barros de Marques, inclusive foi com ele que eu assisti a minha primeira missa tridentina, 2018, 2019, até 2022. 2022 eu migrei para a fraternidade. Mas tem fraternidade em Santos? Não em São tem. Paulo. Ah, bom. Então você vem todo dia. Isso, então. Eu tenho que vir para São Paulo uma vez por semana. Onde eu vou. Para frequentar a fraternidade. Engraçado que nós não Isso, eu costumava ir no domingo, na última, às 6 horas da tarde. É que eu vou na primeira. Isso, né? Que domingo é um dia mais tranquilo para mim. Agora que eu estou fazendo doutorado aqui do lado, tá mais fácil, né? Aqui em São Caetano, tá mais fácil. Tá fazendo doutorado em quê? Administração na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, que fica a poucos minutos daqui, a poucos minutos de São Paulo, São Caetano, e às quintas e sextas-feiras, aí ficou um pouco mais fácil, que eu aproveito a viagem para passar na fraternidade de manhã. Mas foi basicamente assim, a minha transição do catolicismo conciliar para o catolicismo tradicional se deu em 2016, 2017, em virtude, né, dos estudos do professor Orlando Fedeli, que clarificaram muito a minha percepção a respeito da crise na igreja. Porque as respostas que eu recebia antes eram respostas muito simplistas, e muito, assim, que não tocavam no âmago da questão. Temos mais aí, Eduardo? Temos sim. Temos mais uma do Pedro aqui. Ó. É correto dizer que o globalismo é uma evolução do imperialismo? Até certo ponto, sim. Até certo ponto, isso é verdadeiro, se não completamente verdadeiro, porque quando você observa os atores que estão por trás de certas ações, você percebe uma coincidência de identidade. Você percebe que certas famílias que se beneficiaram das ações imperialistas dos seus estados são também as mesmas famílias que dentro da aparelhagem da ONU promovem essas agendas de uniformização cultural,
de dissolução das fronteiras nacionais, né? Então, se não é parcialmente correto, né, é parcialmente correto, ou talvez totalmente correto, e afirmar que o assim chamado globalismo seja uma evolução do imperialismo. Vou falar para vocês, eu evito usar a palavra imperialismo porque, de acordo com o autor que você usa, tem um significado diferente. O Lenin dava uma explicação, o Hans Morgenthau dava outra explicação, a Hannah Arendt dava outra explicação. É por isso que nos meus textos e palestras... Se a gente pegar a acepção medieval, então era outra totalmente exatamente, completamente diferente. Então, exatamente, para evitar a discussão, né, especialmente se você está numa discussão hostil com alguém, eu evito, assim, recomendo que não se use a palavra imperialismo, porque o teu interlocutor pode te desafiar. Defina imperialismo. Aí você vai ter que usar um desses autores. Ele vai te contestar com outro. E aí vai ficar uma coisa de jogo de definições. Por isso que eu evito usar essa palavra. Embora eu não negue a existência do fenômeno, obviamente. Mais perguntas. O César Canavese. O afundamento do Lusitânia foi incompetência ou premeditação de Churchill para forçar a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial? Olha, foi um crime premeditado porque, nas palavras do próprio Churchill, né, era desejável que a Inglaterra atraísse para o seu litoral o maior número possível de navios neutros. Palavras dele. É desejável que a Inglaterra atraia para o seu litoral o maior número possível de navios neutros para aumentar o risco de afundamento por parte da Marinha Alemã e, consequentemente, indispor a opinião pública contra a Alemanha. Então, não foi acidente ou incompetência, foi crime premeditado. Temos mais uma aqui, professor. Mais uma do Pedro, a terceira do Pedro hoje. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.